Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Casa do Caminho. É com grande alegria no coração e na alma que nós recebemos o convite para conversarmos um pouco, ainda de forma virtual, sobre o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. E nós temos esses meios tecnológicos que ajudam a encurtar as distâncias, ainda que seja através de áudios, nós podemos falar de Jesus, falar do seu amor, da sua bondade, dos seus ensinamentos, sob a luz e a ótica do Espiritismo, que nos traz o entendimento e o esclarecimento de como devemos agir, de qual deve ser a nossa meta, a nossa jornada, o nosso caminho, a nossa estrada a percorrer. Se vamos conseguir, não sabemos, mas temos uma plena certeza de que se não tentarmos, já fracassamos de início. Que possamos neste momento erguer os nossos corações e mentes ao alto, pensando na figura amorosa de Jesus e dizer: Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, Senhor. Que venha a nós o teu reino de amor e de bondade, e seja feita a tua vontade na terra como nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações, pois assim nos resgatas e nos livras de todo o mal. É na luz desta prece, Jesus, é através desta conversa em áudio que nós rogamos aos corações amigos que a tua palavra seja, Senhor, a luz, a lâmpada dos nossos pés, o farol a iluminar os nossos caminhos, o bálsamo a suavizar as nossas angústias, o remédio que nos traz a paz, o amor, o entendimento. Que possamos, Jesus, através deste momento, comungarmos do Teu Evangelho, partilharmos do pão do conhecimento, que tantas alegrias nos traz, agradecendo desde já a Jesus a oportunidade de estarmos entre amigos da Casa Espírita, Casa do Caminho. Esta casa tão amorosa que nós rogamos sempre as tuas benesses, Jesus, a este recôndito de amor e de paz, aos seus trabalhadores, idealizadores, para que sempre haja, Senhor, a luz do teu amor, a tua presença amorosa, a tua bondade e a tua misericórdia a iluminar cada alma, cada coração deste local abençoado que tão carinhosamente conhecemos como Barracão de Jesus, o seu barracão, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E é assim, queridos irmãos, na luz da oração, que nós queremos hoje iniciarmos a nossa conversa. E o tema proposto pela direção da casa foi um tema de uma figura tão importante na companhia do Mestre, os discípulos de Jesus. E hoje falaremos sobre Mateus, o publicano. Mas para que nós possamos falar de Mateus, o publicano, um dos discípulos de Jesus, precisamos entender quem era essa figura emblemática. Quem era Mateus, ou melhor, Levi? Quem era essa figura
que trouxe a nós, através do Evangelho, tantas passagens sobre a vida de Jesus. Através do Evangelho de Mateus, conhecemos grandes feitos de Jesus, conhecemos boa parte da sua missão. Mateus estava sempre atento, sempre ali por perto, para nos descrever o que seus olhos via, o que o seu coração sentia na presença do Mestre. E para que nós possamos compreender quem era Mateus, vamos entender um pouquinho da sua história, da sua vida. Quem era esta figura emblemática que tantas riquezas evangélicas, através das suas anotações, nos trouxe sobre a passagem do Mestre pela Terra. Aquela época de Mateus, as rendas do Império Romano eram arrecadadas por um sistema de taxação, taxação direta sobre pessoas, sobre terrenos, sobre terras, sobre impostos, ou seja, era disso que vivia, entre aspas, o Império Romano, da exploração do povo, da nação, dos judeus daquela época. Então haviam impostos sobre pessoas, sobre terras, sobre loteamentos, sobre propriedades, sobre explorações. Então eram impostos, taxas, tarifas que o povo judeu pagava sempre ao Império Romano. E eram sempre taxas, impostos abusivos que eram cobrados. E a arrecadação das rendas do Estado efetivava-se sobre todo o império, pelos arrematadores, que era uma asta pública, ofereciam maior lance, firmando-se em seguida no fórum junto ao censor, ao contrato respectivo. Ou seja, tinham aí aqueles que cobravam em nome do Império Romano essas taxas, faziam esses arremates, cobravam esses lances, firmavam essas cobranças, essas taxações. Então, muitos judeus que pagavam com tanta dificuldade os impostos ao Império Romano, tinham ali os seus comércios, as suas finanças, tinham as suas propriedades, e tudo isso era explorado através dos impostos pelo Império Romano. E essas pessoas que cobravam esses impostos eram chamados de publicanos. E eis que entra a figura de Mateus, mas que antes vamos conhecer por Levi. Levi era um desses. Só que esses publicanos, que eram os cobradores dos impostos do Império Romano, eles eram pessoas que geralmente eram funcionários de um alto escalão, eram contadores, eram escreventes, então eram pessoas cultas, os chamados letrados, eram pessoas que possuíam um conhecimento acima da maioria da sociedade, entre os judeus. E eles eram pessoas que frequentavam sinagogas, pagavam os dízimos exigidos da época, eles frequentavam os templos de Jerusalém, eles estavam sempre entre aqueles que eram os cultos da sociedade. Por isso eles tinham também essa faculdade, ou melhor, esse cargo, esta incumbência de cobrar os impostos romanos.
Só que entre a sociedade judaica da época, eles eram detestados, eles eram odiados, eles eram desprezados. Então, muitas vezes, esses publicanos, eles saíam a sós, eles saíam sempre, ficavam sempre isolados nas ruas, nos locais onde eles ficavam. Eles iam para as sinagogas, mas ficavam ali reclusos em um canto, meio que escondidos, isolados, pois eles eram desprezados por toda a sociedade. Eles respeitavam a Torá, entendiam bem os ensinamentos da época, mas sofriam o desprezo, sofriam a discriminação, o preconceito que a própria nação judaica lhes impunham, apenas por serem publicanos. E dentre eles se destacava um. A alma do publicano, ela era uma alma dolorosa, solitária. E entre eles se destacava um, como eu disse anteriormente, que era Levi, o filho de Alfeu, que desempenhava então na alfândega de Cafarnaum as funções de escrevente. Com maestria, ele manejava lá o calã, caniço talhado para escrever, anotando nas colunas o nome das mercadorias, as percentagens tributárias, a moeda para pagamento. É ele que fazia parte do grupo que faziam as contabilizações dessas cobranças, dos rendimentos desses impostos ao Império Romano. E era um homem assim, solitário, isolado, detestado, odiado, julgado pela sociedade. Nas horas do descanso, Alfeu se entregava a amargas meditações, pois, como era judeu, conhecedor da Torá, e buscava seguir os seus ensinamentos, ansiava pela vinda do Messias. Não seria ele o Messias, aquele que devia vir para fazer sorrir a felicidade entre as montanhas de Israel? E cadê esse Messias? Ele perguntava-se nas suas inquietações. Estamos tentando aqui entrar um pouco no que será que Levi, aquele publicano, pensava. O quanto sua alma era dolorida, quanto ela era amargurada, solitária, sofrida, porque como publicano, ele só tinha amigos publicanos também. A sociedade não o aceitava como amigo, não o aceitava como membro. Até a própria família o rejeitava. Então eles buscavam sair sempre em grupos de publicanos. Quando iam fazer as suas caminhadas, os seus passeios ou participar de algum evento, eram sempre entre os publicanos. Não saíam em companhia de seus familiares para não envergonhar e não causar também o desprezo da sociedade sobre suas famílias. Quando ele, quando eles as tinham, porque nem todos conseguiam constituir família, tamanho era o desprezo que sofriam por serem cobradores de impostos do seu povo para o Império Romano. E Levi, o filho de Alfeu, se sentia desta maneira, um pária da sociedade, um rejeitado, um oprimido. E em certa manhã de sábado, era sábado, ele estava no seu local de trabalho, e de onde ele
se assentava para fazer as suas contas, as suas contabilizações. Ele levantou os olhos e viu ao longe. Ele não conseguia entender o porquê é que fora ali naquele dia e naquela hora, pois não era o habitual dele trabalhar aos sábados pela manhã. Mas do seu local de trabalho, onde ele podia avistar o mar, as ondas, a natureza, aquele sábado pela manhã era algo inusitado para ele. E aí, quando ele levanta os olhos e olhando o horizonte, ele avista um grupo de pescadores, entre os quais ele reconhece ali João e Tiago, já seguidores de Jesus, dos quais mais de uma vez ele cobrara impostos, e algumas vezes de forma agressiva, e à frente deles caminhava um estranho, e que diz a descrição de alguns que relatam o fato do encontro de Mateus com Jesus. Ele avista um estranho de cabelos cor de mel, de barba à moda nazarena e uma túnica de alvura brilhante. Destacava-se pela majestade do porte, parecia um homem letrado e culto. E Levi, naquele momento, sente inusitadas emoções. Ele sente que algo mexe em seu íntimo, que a sua alma se inquieta com aquela figura tão emblemática que ele avista perto dos pescadores, João e Tiago, entre outros. Ele tem ímpetos de sair correndo e seguir com aquele grupo. A vontade que Mateus sentia naquele momento era de sair correndo e ir junto para aquele grupo e entender, ou pelo menos chegar mais perto daquela figura que tanto mexera com ele. Ele queria acompanhá-los, mas no turbilhão dos seus pensamentos, ele se aquieta, se controla e fica ali parado, porque o medo de ser mais uma vez rejeitado, oprimido pela sociedade judaica, o faz se conter, não dar vazão àquelas emoções, àquela vontade inquietante de seguir aquele homem que estava junto ao grupo de pescadores. E naquele mesmo dia, à tarde, naquele mesmo sábado à tarde, ele então decide ir à sinagoga. E para sua surpresa, quando ele chega na sinagoga, ele se encontra com aquela figura que era Jesus. E aquele homem abre as escrituras, lê os textos da Torá e os interpreta. E no íntimo da alma, Levi parecia reconhecer aquela voz. E novamente, aquela emoção da manhã lhe toma conta dos sentimentos, lhe toma conta dos seus desejos de ir em busca de saber quem era aquele homem. Quem era aquele homem que falava de coisas tão velhas e já sabidas por todos os judeus da época, mas ao mesmo tempo sob uma ótica e uma perspectiva nova e tão surpreendente. Quem era aquele homem que conseguia falar do reino de Deus com tamanha propriedade que os sacerdotes não conseguiam? Quem era aquele homem que falava das Escrituras de uma forma que lhe inquietava a alma, os sentidos,
os sentimentos e que lhe trazia uma paz que ele não sabia discernir. E quando o Rabi, ou Jesus, saiu da sinagoga e se dirigiu à casa da sogra de Pedro, Levi o acompanhou de longe. Com medo de ser rejeitado, ele foi ali acompanhando de longe aquela figura de Jesus, se dirigindo à casa da sogra de Pedro. E aí, naquele mesmo dia, Jesus cura a sogra de Pedro. E cura também um menino que era atormentado pelos espíritos obsessores. E ele ouve entre a aldeia os comentários da cura da sogra de Pedro, daquele menino que era obsediado, mas ainda assim ele não ousa se aproximar. Ele desejava ardentemente, mas temia, porque ele era um renegado, ele era um oprimido, ele era um pária da sociedade, ele era alguém que não era bem visto e nem bem quisto pela sociedade judaica. Ele se sentia um infeliz, mas ainda assim, em seu íntimo, almejava aproximar-se de Jesus para pelo menos dizer-lhe: Senhor, eis-me aqui, mas eu não sou digno de ti. Mas ele não conseguia fazer isso, porque a voz morria na garganta. Ele não conseguia falar. As emoções lhe tomavam de assombro e ele não conseguia se aproximar. Anoitece e Levi volta para sua casa e tenta dormir. O sono é atormentador. Bastava fechar os olhos e ele tentava esquecer, mas não conseguia. Ao fechar os olhos, ele via aquele olhar que se cruzava com o dele naquela manhã de sábado. Todas as vezes que Levi fechava os olhos tentando dormir, vinha os olhos de Jesus cruzando com os dele na multidão, junto àqueles pescadores. E ele podia abrir os olhos, podia fechar os olhos, que aquele olhar que lhe parecia sondar a alma, o coração e a mente, não lhe saía da memória. Vencido pelo cansaço, ele dorme depois de algum tempo, para despertar depois, mesmo assim com a lembrança do olhar do Mestre. E por uma longa estrada de sol, ele começa o seu dia, embaixo do braço, com um rolo de papiro, de assentamentos da alfândega, que eram as suas anotações, as suas contas, as suas contabilidades do Império Romano. E ali ele vai se dirigindo para o tabelionato, para continuar o seu trabalho. E ele começa a trabalhar naquelas primeiras horas do dia, na sua repartição, e tudo ocorreu da maneira como sempre era, isolado, ali concentrado no que tinha que fazer, mas o seu espírito ansiava pelo reencontro daquele homem que era Jesus, daquele homem cujo olhar lhe cravou fundo na alma a ponto de não lhe deixar dormir, de não lhe sair do pensamento. Aquele olhar de Jesus que lhe fazia repensar o seu modo de viver.
E de repente, então, lembrando da primeira vez que havia visto Jesus, da sua mesa de trabalho, ele ergue novamente os olhos, como que a buscar o grupo de pescadores e a figura de Jesus. E para sua surpresa, tomado de assombro, um estremecimento pelo corpo, e ele esfregava os olhos, passava as mãos, não querendo acreditar no que via. Achava que era uma alucinação, por não ter conseguido dormir naquelas últimas horas. E ao batente da tua porta, da porta do seu trabalho, da sua repartição, destacando-se naquele mesmo cenário do mar, do horizonte, da natureza, estava a figura do mestre, mas não mais distante com um grupo de pescadores, e sim à sua frente, à porta da entrada da repartição do seu local de trabalho. E eis que ele, atônito pela figura amorosa do mestre, ouve uma voz firme que lhe diz: Levi, filho de Orfeu, segue-me. Ah, Mateus não titubeou nem um pouco. Simplesmente levantou-se de imediato, sem nenhuma dúvida no seu coração, na sua mente, sobre o que seria o seu futuro. Levantou-se e foi ao encontro do mestre. E de uma forma tão estonteante que a felicidade estava de novo na sua alma. Ele estava tão feliz, tão radiante, que o seu coração transbordava alegria. E então ele convida Jesus para um banquete na sua casa. E ele preparou a mesa naquele dia, com muita comida, muita fruta, muita abundância de alimentos. E ali ele espera ansiosamente a chegada de Jesus. Mas como já era de se esperar, por onde Jesus passava, multidões ele acumulava, ele arrastava com ele. E o jantar na casa de Levi, o filho de Alfeu, não seria diferente. Aquele jantar onde Jesus era esperado, o povo também. E para aquele jantar, Levi convida então os seus amigos, também publicanos, porque eram os únicos que ele tinha. E aí o povo vai chegando, se aglomerando na praia, na expectativa da chegada do mestre. Eis que a barca de Simão se aproxima da praia e a figura de Jesus, sua túnica brilhante, os cabelos pela face. Levi, quando avista a figura amorosa do mestre, tem vontade de gritar, de sair correndo ao seu encontro. Tamanha alegria que ele sente. Mas ele avança, curva-se diante do mestre com lágrimas represadas e abraça o divino amigo. E Jesus mais uma vez lhe fala ao coração, dizendo: Alegra-te, Mateus. Fala-lhe o pastor, hoje a felicidade adentra pelo teu lar. E Mateus não se aguenta em si de tamanha felicidade, de tamanha alegria.
E aquele banquete foi festivo, foi cheio de alegria e de paz. Mas entre a multidão que estava ali, aglomerada pela porta, pelas janelas, para ver e ouvir Jesus, estavam também os fariseus, que eram os grandes conhecedores do Evangelho, das Escrituras. E Jesus cerca-se então desse momento em que o povo estava ali. Jesus jamais perdia uma oportunidade de ensinar, de exemplificar. E percebendo entre a multidão muitos fariseus, e ali com os publicanos também, Jesus aproveita e fala sobre os sãos que não precisam de médico. E um deles fala assim, um dos fariseus fala assim: Jesus faz a refeição do entardecer com os convidados do seu convocado, publicanos como ele, da mesma alfândega, que se interessam pelo reino que ele traz. Esclarece uns e orienta outros, explica-lhes qual a estratégia a desenvolver para que se implante o reino especial e toda uma conversação afetuosa. Isso é muito bom, porque um dos fariseus diz assim, entre eles, entre os discípulos: por que o seu mestre come à mesa com os publicanos e as pessoas de má índole, de má vida? E é onde Jesus diz, porque ele ouve o fariseu dizer, e ele fala: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E Mateus, quando vai relatar isso no seu evangelho, ele se coloca na terceira pessoa também, pois ele diz: e Jesus, assentado à mesa da casa do publicano, aproveita para ensinar. Então Mateus ou Levi encontra aí a sua real vocação: anotar as almas para o banquete do reino de Deus. A Mateus, ou Levi Mateus, é atribuído o primeiro evangelho, que é escrito originariamente em aramaico, embora uma versão de tradução grega. Ele vem trazer essas riquezas da passagem de Jesus pela terra. Mateus ele nos dá uma dimensão de como as pessoas se sentem quando são oprimidas, rejeitadas, quando são isoladas pela sua sociedade, são tidos como párias. Mateus sentia isso na pele, mas ele tinha em si um desejo ardente de conhecer o Messias. Como um bom judeu, conhecedor da Torá, ele também ansiava pela chegada deste homem, deste Messias, que vinha trazer o reino de Deus, a boa nova. Mas Mateus, ele no início, ele tinha uma posição equivocada. Chegam 3 pessoas para ele, um era aleijado, deficiente físico, o outro era pobre, miserável, e tinha um outro terceiro também. Eram pessoas sem nenhum poder aquisitivo, sem força bruta para lutar em um exército ou algo desse sentido. E Mateus desdenha deles e fala para eles: como pode tu, aleijado desta forma, oferecer algo no reino de Deus?
e olha para o outro e fala: e tu, que nada tens para si, o que podes oferecer no reino de Deus? Mas Jesus não perde a oportunidade de ensinar. E seguindo Jesus, Mateus vai então ouvir o Sermão do Monte, onde Jesus explana: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque rireis. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E Jesus vai proclamando as bem-aventuranças, e ali Mateus entende então o real significado do reino de Deus. E mais tarde, ele tem com aqueles três que ele desprezara também, os abraça, os chama de irmãos queridos do coração e acolhe também no seu lar tanto esses três irmãos quanto outros da sociedade que viviam à margem da sociedade, pobres, desvalidos, rejeitados, tidos como párias, como ele também era tido pela população por ser um publicano. Mateus vem nos dar um exemplo de que o Evangelho de Jesus, o reino de Deus, não proclamava a implantação de um reino dentre os poderes aquisitivos, mas para aqueles que estavam verdadeiramente dispostos a seguir em nome do bem, do amor, da verdade, do amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mateus então vem dar essas explicações para nós, através das suas anotações. E esses, meus queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, é um pouquinho de quem era Levi, filho de Alfeu, mais conhecido como o discípulo Mateus, que buscou seguir Jesus. E os seus escritos eram tão importantes, são tão importantes, que Estevão, quando começou no início da sua conversão ao cristianismo, foi através dos escritos de Mateus que ele conheceu Jesus, que ele conheceu os feitos do Mestre, que ele conheceu as coisas que Jesus fazia, as coisas que ele falava, os ensinamentos que ele pregava sobre o reino de Deus, sobre a modificação do íntimo do ser, sobre o que nós conhecemos do Evangelho. Assim como Paulo de Tarso também, na sua conversão, tem muitos contatos com os escritos de Mateus. Que possamos nós também aproveitarmos o exemplo de Mateus, as passagens do seu Evangelho, para conhecermos um pouco mais sobre Jesus, esse Mestre querido, que neste momento nós convidamos a todos, encerrando a nossa conversa, agradecermos a oportunidade bendita, Jesus, de podermos falar um pouquinho de Ti, do Teu Evangelho e do discípulo Mateus, que de uma forma, Senhor, equivocada, olhava o reino de Deus, como muitos de nós ainda olhamos, com poderes temporais e aquisitivos, e não com o poder do amor, com os olhos da compaixão, da caridade, da bondade. Nos permita, Jesus, olhar os nossos irmãos, o nosso caminhar, como os discípulos também viam, com amor, com dedicação, à propagação do Evangelho, ao auxílio aos nossos semelhantes. Que possa a tua paz, Jesus, a paz que Mateus sentia na tua presença, que possamos também senti-la, Jesus amigo.
E nós rogamos, Senhor, abençoe a cada irmão e irmã que nos ouve neste momento. Abençoe a Casa Espírita, Casa do Caminho, seus trabalhadores, frequentadores. Que este local de bênção, Senhor, este barracão do Teu amor, possa ser sempre um celeiro de bênçãos, onde as almas dos encarnados e desencarnados possam encontrar abrigo, refúgio e refrigério para suas angústias. Mas também, Senhor, a luz do trabalho e a bênção do esclarecimento. Como diz o Evangelho, conheceis a verdade vos libertará. Que este lar, Senhor, que abriga tantos no mundo físico e espiritual, sob a luz do Teu Evangelho, na doutrina consoladora, possa, Senhor, ter sempre suas portas abertas e os seus trabalhadores abençoados para a continuidade do trabalho edificante no bem, à luz do Espiritismo. Graças te damos, Jesus, pela oportunidade bendita de aprendermos um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, pela oportunidade bendita e carinhosa de aprendermos juntos um pouquinho sobre Mateus. Pedimos desculpas por algum equívoco ou algo que ficou sem esclarecimento, mas que possamos todos nós termos a curiosidade de entender e estudar um pouquinho mais quem foi Mateus, assim como os outros discípulos. Muita paz aos vossos corações, muita paz aos lares e a casa espírita, irmã, e a casa espírita, Casa do Caminho, perdão, irmãos. E a casa espírita Casa do Caminho, pelo convite concedido. Um abraço a todos.